Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Cauê e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. No vídeo de hoje a gente vai falar desse jogo válido pelas quartas de final entre Sport 2, Ceará 1. Nós conseguimos mais uma vez, a nossa classificação para as semifinais da Copa do Nordeste, num jogo difícil, uma reedição da última final da Copa do Nordeste, no caso da de 2023, e num jogo muito bom tecnicamente, tanto do Sport no primeiro e no segundo tempo, mas também do Ceará, principalmente no segundo tempo, Foi um jogo aberto, com vários lances de gols, tanto para uma equipe como para outra, então foi um jogaço aí, com emoção, já que o Sport basicamente garante a vitória perto do jogo acabar. Então, basicamente, a gente vai falar do que aconteceu, obviamente, pela perspectiva do Sport nesse jogo da última quarta-feira. Então, começando pelo primeiro tempo, o Sport fez um jogo muito bom no primeiro tempo, melhor até do que contra o Fortaleza. O que eu quero dizer com isso? O Sport, na minha opinião, contra o Ceará, começou o jogo de forma avassaladora, com muita intensidade, uma marcação muito agressiva, trocas de passes muito rápidas entre jogadores do meio campo e de ataque. Teve um lance, por exemplo, que Fabrício Domingues e Lucas Lima tabelam com um toque cada um, e aí o jogador, que eu acho que era Gustavo Coutinho, consegue receber essa bola. Então foi um jogo muito bom em relação ao jogo do Fortaleza. O Fortaleza, que nesse momento vive uma baixa na temporada, acabou de perder o título estadual para o Ceará, faz cada vez mais aquele empate contra o Fortaleza se desvalorizar. Tudo bem que ele já está há um certo tempo, na nossa memória, ele já não é um jogo mais recente, mas eu prefiro me apegar mais a esse jogo do Ceará, que o Ceará é um time que vai competir pelo acesso com a gente na Série B, é um time também, se não for melhor, mas no mínimo ali igual ao nosso time em relação à qualidade técnica. Esse jogo para mim foi o melhor jogo do ano feito pelo Sport até agora. Então queria muito sublinhar essas diferenças em relação ao jogo do Fortaleza e trazendo para um contexto atual que foi esse jogo contra o Ceará. Depois dos 15 primeiros minutos, o Sport cansou um pouco. Eu notei que o Sport deu essa pressão, deu esse abafa, entrou com muita intensidade até os 15 minutos do primeiro tempo, e a partir daí eu vi jogadores cansando. Por exemplo, o Lucas Lima, ele não estava muito ativo, o próprio Fabrício Domingues também, que estava mordendo muito nesses primeiros 15 minutos, e aí o Sport baixa um pouco o nível físico, o Ceará consegue ter mais a bola. Até então o Ceará tinha 25% de posse de bola, o Sport estava com 75%, e a partir desse momento o Ceará, como eu falei, tinha posse de bola, alugava o campo do Sport, chegava a ter mais volume de jogo do que o Sport nessa faixa dos 15 minutos até os 30 e criou, na minha opinião, duas chances boas para fazer o gol, mas não conseguiu. Então percebam aí que o Sport começou com tudo o primeiro tempo, depois cai fisicamente, porque para quem não viu o jogo, pessoal, foi uma intensidade muito forte que o Sport colocou nos 15 primeiros minutos. O Sport podia ter aberto o placar antes dos 15, por exemplo, com algumas chances que foram criadas. Então depois disso é natural que o time caia um pouco fisicamente. O Ceará, que basicamente estava jogando no contra-ataque, na verdade jogou no contra-ataque o jogo todo, fazendo uma marcação de bloco intermediário, com muitas ligações diretas, tentando desarmar o Sport e usar transições ofensivas. O Ceará, a partir desse momento, tinha mais a bola e conseguia dominar o Sport dentro do seu próprio campo. E nesse intervalo que o Ceará foi melhor que o Sport no primeiro tempo, eu notei que à frente da área do Sport, o setor de meio campo ali que deve proteger a zaga, a marcação nesse setor estava muito frouxa. Os jogadores, eles não estavam diminuindo tanto em relação aos meias do Ceará, eles não estavam conseguindo desarmar muito os jogadores da equipe cearense, e não necessariamente por uma partida ruim dos dois volantes. Obviamente, em certos momentos, Fabrício Domingues era envolvido por esse toque de bola do Ceará, e aí o Ceará chegava no último terço e conseguia, com bons passes, com boas infiltrações e até chutes de fora da área, ameaçar o gol do Sport. Então, não foi uma culpa total dos volantes. Felipe, por exemplo, fez um jogo excelente ontem, e Fabrício Domingues fez um jogo razoável, tendo bons momentos e maus momentos. Mas a gente tem que sempre lembrar que do outro lado tem um adversário, havia jogadores ali com mínima qualidade técnica para dar um passe. Por exemplo, Richardson, que na minha opinião, ao lado de Eric Puga, foram os melhores jogadores do Ceará.
Lourenço não estava bem, Mugni também não estava bem, mas quando esses jogadores tinham muita liberdade à frente da área, eles conseguiam achar um passe de ruptura, um passe que pudesse tentar envolver completamente a defesa do Sport, e às vezes esse envolvimento dava certo, outras vezes os próprios volantes ou zagueiros do Sport conseguiam retirar essa bola. Um outro fator é que a partir dos 30 minutos o Sport volta a ter controle da posse de bola, volta a ter as ações do jogo, tem muito volume, cria mais chances de gols e aí acaba o primeiro tempo. Então, de forma geral, o Sport foi bem melhor que o Ceará. O Sport conseguiu jogar 30 minutos bem e o Ceará jogou 15 minutos. Só que desses 15 minutos que o Ceará jogou, ele só conseguiu, na minha opinião, criar 2 chances de gols. Já o Sport criou de 4 a 5 chances. Eu acho que foram 4. Quando eu estava assistindo o jogo, eu cheguei a anotar e contabilizei 4 boas chances para o Sport abrir o placar. Um aspecto tático desse jogo, né, já que aqui a gente gosta muito de falar sobre tática, é que o lado esquerdo do Ceará foi vulnerável e Lucas Lima se aproveitou bastante dessa fraqueza no primeiro tempo. Matheus Bahia era o lateral do Ceará no jogo da última quarta-feira, mas no primeiro tempo eu achei que o Ceará deu muito espaço ali. Lucas Lima conseguiu criar várias jogadas ali junto com Pedro Lima, junto com Fabrício Domingues, que se aproximava muito do ponta do Sport, já que o Lucas Lima está jogando nessa função. Então um aspecto aí negativo do ponto de vista do Ceará era que o lateral Matheus Bahia no primeiro tempo, porque no segundo tempo ele foi muito bem, se redimiu do primeiro tempo dele, mas no primeiro tempo eu achei que o Ceará deu muitos espaços pelo lado esquerdo. E aí, ainda no primeiro tempo, após uma pressão do Sport, após uma tentativa de gol ali com o Lucas Lima começando a jogada, a bola volta e aí faz um arco assim, Pedro Lima, que está na cabeça da área do Ceará, consegue dar um toque de cabeça consciente para Filipinho, e aí Filipinho enche o pé e faz um golaço. A bola sobe numa velocidade muito alta e entra no ângulo do goleiro Richard. Um golaço assim, digno de Puskás, né? E aí o Sport fazia 1 a 0, já era merecedor do resultado naquela altura do jogo e isso deixava o Sport à frente do Ceará para o resto do jogo. E alguns aspectos ainda sobre o primeiro tempo é que Romarinho, Coutinho e Pedro Lima, para mim, foram os piores do primeiro tempo. Eu não gostei da movimentação de Romarinho, achei que falhou muito tecnicamente também. A mesma coisa para Gustavo Coutinho, não estava conseguindo dominar a bola, não estava conseguindo fazer um papel bom de pivô, não teve tantas oportunidades em situações de gols. E Pedro Lima, que havia tomado um cartão amarelo ainda no começo, bem no começo do jogo, ele teve que se cuidar e por isso os jogadores que atuavam pelo seu lado ali, principalmente Pulga, conseguiam levar alguma vantagem em relação à marcação dele, porque ele não podia fazer falta. Então ele teve a sua noção de marcação enfraquecida de propósito por conta desse cartão amarelo, e seria muito ruim jogar contra o Ceará dentro de casa com um jogador a menos. Então ele conseguiu pelo menos aí não ser expulso. Durante o intervalo eu faria a seguinte modificação: eu tiraria Romarinho e colocaria Barleta pelo lado esquerdo mesmo, já que Lucas Lima era o melhor jogador do Sport no primeiro tempo. Na minha opinião, foi o melhor em campo e eu não mexeria na função que Lucas Lima estava desempenhando ali pelo lado direito. Eu voltaria com Coutinho como centroavante, Barleta pela esquerda e Lucas Lima pela direita. E aí vem o segundo tempo, o jogo é mais equilibrado. O Ceará, após os 10 minutos do segundo tempo, consegue ali começar a encaixar contra-ataques, tem a bola também, cria muito volume de jogo, cria chances reais de gols assim, várias chances, de 4 a 5 chances no segundo tempo inteiro, e aí acha o seu gol ali com recalde depois de 3 substituições de Wagner Mancini no meio do segundo tempo. O paraguaio vai lá de frente para o gol depois de um bom cruzamento de Matheus Bahia, que Pedro Lima não conseguiu afastar. A zaga do Sport já estava muito próxima ao gol, a bola vem pela esquerda, ele pega a bola de frente e fuzila no gol, não dando chances a Kaique França. Então o Ceará empatava o jogo ali, era melhor que o Sport naquele momento da partida, então o Sport teria que correr atrás para evitar mais uma vez uma disputa de pênaltis, um trauma aí que com certeza passou na cabeça de alguns jogadores que estavam na decisão do ano passado. Pedro Lima, no segundo tempo, foi uma avenida. Eu acho Pedro Lima assim, ele é um lateral obviamente mais ofensivo do que defensivo, mas eu não acho ele tão danoso defensivamente a ponto de
ele só poder jogar em esquema de 3 zagueiros, por exemplo. Em relação a Filipinho, eu acho Filipinho muito mais danoso na parte defensiva do que Pedro Lima. Mas eu acho que o que pegou aí mesmo para Pedro Lima fazer uma partida abaixo, na minha opinião, sobretudo na parte defensiva, foi esse cartão amarelo que ele tomou ainda no primeiro tempo. E aí ele, com certeza, né, um menino de 17 anos, sabendo que não poderia estragar a partida, porque possivelmente iam culpá-lo no futuro se o Sport tivesse um resultado adverso, ele teve que segurar a marcha ali e às vezes não, né? E aí, na maior parte do segundo tempo, Eric Pulga, o ponta esquerda do Ceará, fez a festa pelo lado dele e venceu vários duelos de 1 contra 1 contra o lateral jovem do Sport. Barleta entrou depois de alguns minutos do segundo tempo, né, lá pelo meio do segundo tempo, mas eu achei que entrou mal, não entrou participando tanto, perdeu algumas bolas quando recebia, não foi aquele Barleta que a gente está acostumado a ver. E aí, Thierry fazendo 2-1 no final com assistência muito inteligente de Titi Ortiz. Mariano Souza já havia feito algumas modificações, colocou ali Zé Roberto, o próprio Titi Ortiz, Barleta, Pedro Lima, que entrou no lugar de Felipe, que já estava extenuado, e aí uma jogada muito interessante, né? Porque o Sport está atacando o Ceará consegue desarmar, já prepara um contra-ataque, se eu não me engano a bola vai para Janderson, Thierry no meio campo desarma o jogador, dá na frente para algum jogador do Sport que eu não me lembro, infiltra na área, esse jogador é Zé Roberto recebe, leva para a linha de fundo, dá um cruzamento rasteiro consciente, a bola vai para Titi Ortiz só dá um toquinho assim com o pé, desloca completamente o zagueiro do Ceará. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o lance desse gol, vocês vão ver que no toque de Titi Ortiz, que é bem sutil, o jogador do Ceará que está indo para a direita, ele para e fica travado, Thierry infiltra no meio de todo mundo e de primeira mete a sapatada para dentro do gol e fazia ali 2-1 para o Sport aos 46, eu acho, do segundo tempo. A torcida vai à loucura, eu fui à loucura, os jogadores foram à loucura, e aí o Sport só fez basicamente ali administrar, conter alguns danos contra o Ceará no final do jogo para sair com essa vitória e com essa classificação. E aí nós vamos esperar, né, dia 20 vamos ter a confirmação, porque o jogo do Fortaleza foi adiado para o dia 20, ou Fortaleza ou Altos do Piauí, mais um cearense no nosso caminho? Não sei. Então vamos aguardar para observar quem será o nosso adversário na semifinal. E aí, rapidamente aqui os piores e melhores, né? Os piores, achei Pedro Lima muito abaixo, para mim foi o pior da partida, sobretudo na fase defensiva. Fabrício Domingues fez uma partida mais ou menos, não foi aquele Fabrício Domingues que a gente está acostumado a ver, pisando muito na área, né? Ele errou muito e na marcação também, ele errou em alguns pontos no primeiro tempo, então vou ficar com esses dois jogadores aí como piores, tá? Porque eu vou ficar com esses dois jogadores aí como piores, porque de pior mesmo, um jogador que eu não gostei da partida foi realmente Pedro Lima, mas a gente explicou aqui por que ele deve ter rendido tão abaixo nessa partida. Já os melhores, achei Lucas Lima o melhor em campo, um cara muito participativo, armando várias jogadas, deixando alguns jogadores em situações boas para finalizar, meteu bola na trave, então assim, foi o melhor em campo. Ele ontem desfilou na Arena de Pernambuco. Fazer um destaque aqui também para Rafael Thierry, porque foi muito bem defensivamente e basicamente decidiu o jogo, e Felipe também. Felipe é esse jogador que, se ele repetisse mais vezes atuações como essa contra o Ceará, ele não estaria nem na Série B, ele estaria na Série A e em algum time que está disputando vaga na Libertadores, porque ele é muito bom tecnicamente, porém o nível mental e físico dele às vezes é abaixo, ele desliga, ele volta muito lentamente numa transição defensiva, e essa é a parte que mina um pouco o seu futebol. Mas esses foram os três melhores: Lucas Lima, Rafael Thierry e Felipe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Estamos na semifinal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes.